Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de React aqui do canal DevCode. Eu sou o Dair e na aula de hoje eu vou ensinar você a utilizar a renderização condicional do React. Da forma mais simplificada possível, o que é renderização condicional? A renderização condicional é uma forma que nós temos de mostrar coisas na nossa tela desde que uma ação seja executada. Por exemplo, eu tenho um menu e nesse menu eu tenho lá Seja Bem-vindo, certo? Quando você faz login, esse Seja Bem-vindo muda para Seja Bem-vindo Odair, ou seja, muda para o seu nome. Ou seja, eu executei a ação de fazer login e automaticamente aquele elemento mudou para o meu nome. Ou seja, ali eu executei uma ação que se chama renderização condicional no meu site, certo? Agora vamos lá, eu vou mostrar como fazer isso na prática com um componente bem simples aqui no React, só para você entender como funciona. Na pasta src eu vou criar uma pasta chamada de Components e aqui dentro eu vou colocar os meus componentes React, ok? Se você não sabe como eu cheguei até aqui com a organização e limpeza do arquivo, tem um linkzinho aqui no card, onde eu ensino você a fazer a limpeza e organização do seu projeto React para você chegar exatamente aqui. Um detalhe, eu utilizei para a criação do meu projeto a ferramenta Vite, tá? Se você também não sabe como criar um projeto React, linkzinho aqui no card também. Vamos lá. Aqui eu já tenho a pasta Components criada. Dentro dela eu vou criar um componente chamado de pode ser teste. Teste.jsx. Então é só um componente simples para mostrar para você como funciona a renderização condicional. Vamos lá, vou criar um componente. Aqui eu vou indicar que eu tenho uma função chamada de teste, ou seja, eu indico a palavra-chave reservada function, e indico o nome do meu componente, que será exatamente igual ao nome do meu arquivo, que é teste.jsx. Aqui eu não vou colocar a extensão, somente o nome do arquivo, beleza? Abro e fecho parênteses, para que se um dia eu quiser passar parâmetros para essa função, para esse componente, eu possa fazer isso por meio desse parênteses aqui. E além disso, agora eu vou retornar esse componente. Nesse retorno eu abro e fecho parênteses e aqui dentro eu coloco tudo que eu quero que seja renderizado na tela. Dentro dessa div, então, eu renderizo tudo que eu digitar. Agora, por exemplo, H1 DevCode. Vamos lá, fazer a exportação desse componente, export default, e o nome do componente que é teste. Prontinho, eu estou exportando ele, só que veja que não apareceu nada aqui. Por quê? Porque eu realmente não estou utilizando esse componente ainda. Se eu vier aqui na pasta app.jsx e fizer a importação dele, import teste from, por exemplo, onde ele está, vamos ver, opa, o teclado está em português, só deixa eu mudar para inglês que ele acaba mudando. Prontinho, fazer a importação dele dessa forma, ponto barra, agora eu vou na pasta components, e dentro de components eu seleciono o arquivo teste, certo? Agora já está importado para cá e já posso utilizá-lo. Aqui dentro dessa div eu vou fazer o seguinte, vou indicar que eu estarei utilizando esse componente. Como eu faço isso? Como se fosse uma tag, eu chamo esse componente, então teste e fecho aqui. Prontinho, ele está aparecendo aqui agora. Então meu componente já está funcionando. Como funciona a renderização condicional a partir de agora? Eu vou criar uma variável aqui fora desse retorno, né? Vai se chamar, e essa variável vai se chamar const, pode ser teste mesmo, né? E vamos colocar um texto aqui dentro. Por exemplo, devcode YouTube. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero que essa constante teste apareça renderizada aqui na tela para mim, ou seja, eu quero que o valor dessa constante apareça aqui. Como eu faço? Aqui nesse H1, para eu mostrar o valor de uma variável, nós temos que fazer o seguinte, como nós estamos trabalhando com o arquivo JSX, é uma mistura de HTML com JavaScript, eu posso simplesmente fazer o seguinte, apagar o texto que eu tenho, colocar um par de chaves aqui. Tudo que estiver aqui dentro desse par de chaves agora, será JavaScript, ou seja, será interpretado como JavaScript. Se eu colocar uma variável aqui, automaticamente eu recebo o texto que eu tenho nessa variável. Por quê? Porque agora entendi, ou melhor, agora o VS Code entendeu, o navegador entendeu que aqui dentro eu tenho uma constante e dentro dela eu tenho um valor. Então, tudo que eu indicar aqui agora vai aparecer aqui. Agora nós efetivamente vamos trabalhar com a renderização condicional. E o que seria exatamente a renderização condicional, como eu já expliquei no comecinho da aula de forma bem resumida? É um if. A gente vai testar. Olha, eu quero que essa variável apareça, por exemplo, somente se ela for diferente de vazio. Então, se ela tiver vazio aqui, ela não aparece nada. Ou melhor, aparece um texto especificando variável vazia, por exemplo. Se for diferente de vazio, aí ela aparece o texto que tiver aqui dentro. Ponto. Isso seria a renderização condicional, é aplicar um if. Só tem um detalhe. O React não aceita if. Então, nós temos outra forma de aplicar essa renderização condicional. Você talvez já ouviu falar sobre ternário. Se não ouviu falar, vou comentar com você agora, porque isso aqui
com certeza não só o ternário, mas também o que eu vou comentar pode ser um divisor de águas para o seu entendimento sobre a renderização condicional. Os valores falsos de uma variável. Eu tenho aqui, já deixei escrito, né? Quais são? Falso, ou seja, um booleano. Se o valor for 0, essa variável é falsa. Se ela for vazio, se ela for uma string vazia, por exemplo, também será falso. Se o valor dela for null, também será falso. Se ela for undefined ou not a number, também será falso. Então essas são as condições para a variável ser falsa, ok? Eu preciso que você tenha isso em mente, eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui embaixo para que a gente consulte daqui a pouquinho quando a gente trabalhar com a estrutura do ternário, beleza? Então, como eu disse, a renderização condicional é um if, mas não podemos utilizar o if dentro do React, ou melhor, aqui no React, né? Então, para isso a gente utiliza o ternário. Então, o que seria exatamente o ternário? O ternário nada mais é do que um if resumido. Vamos lá. Vou copiar, vou recortar, na verdade, isso aqui. Eu vou colar aqui em cima e vou comparar com o if, para vocês entenderem por meio de uma comparação qual que é a diferença entre os dois. Vou criar um if, e nesse if eu vou colocar o seguinte, a condição é, eu quero saber se teste é verdadeiro. Se eu fizer isso aqui, automaticamente eu já tenho esse teste sendo feito, ou seja, se eu colocar somente o nome da variável, só variável aqui, o if já testa para mim se ela é verdadeira ou é falsa. Então, se ela for verdadeira, eu quero que mostre para mim no console, console.log, é verdadeira, ponto. Se ela for falsa, eu quero que indique no console para mim, console.log, é falsa, é falsa, ponto. Agora eu vou abrir o console e vamos ver o que está sendo impresso para mim. Vamos dar F5, ó, é verdadeira, escrevi errado inclusive. Só vou corrigir o texto aqui e vou abrir o console. Vai renderizar, vai imprimir, na verdade, que é verdadeiro, certo? Por quê? Porque isso aqui, essa variável teste, essa constante teste, recebe uma string. Então ela é verdadeira. Agora, se ela recebesse qualquer valor desses aqui, ela seria falso. Ela seria uma variável falsa, né? Por exemplo, se eu colocar o booleano false aqui. Então eu vou colocar false. Ela passou a ser falsa. Se eu colocar 0, o valor 0, ela passa a ser falsa, como está aqui. Se eu colocar uma string vazia, por exemplo, ela passa a ser falsa também. E se essa variável tiver qualquer outro desses valores aqui, qualquer um deles, ela será falsa. Então, é isso que eu preciso que você saiba e agora eu vou explicar para você a utilização do condicional ternário, que é basicamente o if resumido, né? Então aqui eu tenho a condição, que seria exatamente o que eu tenho aqui. Eu estou testando se a variável é verdadeira, certo? A mesma coisa eu faço aqui, testo se ela é verdadeira ou falsa. Depois disso eu coloco esse ponto de interrogação, que é basicamente o escopo do meu código, né? O escopo do meu if. E aqui eu coloco o que eu quero que seja apresentado, que seja renderizado se a variável for verdadeira, como eu tenho aqui. E por fim, eu tenho esses dois pontos que indicam o lado oposto, né? Ou seja, se for falso, eu quero que apresente isso aqui. Quero que renderize isso aqui, como é o caso do que eu tenho aqui. Perfeito? É o else, né? Então, é isso que eu tenho para apresentar para você sobre o condicional ternário e agora vamos aplicar isso aqui na prática. Vamos lá então, vamos deixar essa variável como sendo falsa, né? Porque ela está com uma string vazia, então ela é falsa. Vamos aplicar o condicional ternário aqui no nosso componente. Então, para isso, eu vou deixar assim, vou puxar para cá. Perfeito. Vou colocar aqui. Só detalhe, eu estou trabalhando com o quê? Com JavaScript, correto? Então, não podemos esquecer de colocar ele entre chaves, beleza? Condição. Qual é a condição? É teste ser verdadeiro, certo? Se teste for verdadeiro, eu quero que mostre a variável teste. Então, h1 teste. Vamos lá. Vamos colocar h1 teste aqui. E agora, se for falso, eu quero que mostre o quê? Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui. Quero que mostre, por exemplo, um texto que vai ser o seguinte. Variável falsa. Ponto. Vou até deixar menor, vou deixar falsa somente, senão vai ficar quebrando linha e não vai ficar fácil de vocês entenderem. Prontinho. Agora eu vou colocar o seguinte, a condição é o quê? Essa variável ser verdadeira. Por isso, coloco o teste aqui. Pronto, ela é falsa, está mostrando para mim que é falsa. Se eu por acaso colocar aqui devcode, o que vai mostrar? Devcode, porque agora ela passou a ser verdadeira, ela passou a ter uma string aqui dentro. Então por isso ela vai renderizar isso aqui. Agora, se ela passar a ser falsa, o que ela renderiza? Isso aqui, como ela já tinha renderizado antes. Por exemplo, deixando ela vazia, ou igual a 0, eu tenho ela como sendo falsa e ela vai sempre renderizar isso aqui para mim. Então, é assim que funciona o condicional ternário aqui no React. Perceba uma coisa, o condicional ternário somente vai verificar se é verdadeiro ou falso.
Eu não consigo atribuir um teste lógico muito complexo para ele, somente um teste lógico simples, né? Agora, existe mais uma forma de renderizar de forma condicional elementos aqui no React. Para isso a gente utiliza o operador lógico AND. O que ele faz? Ele renderiza de forma condicional de uma forma mais simples ainda. Ele só vai renderizar se for verdadeiro. Se for falso, ele não vai mostrar nada, ele só não vai renderizar. Vamos lá, vamos verificar isso agora. Vou criar aqui um par de chaves, vou colocar o nome da variável que é teste, que é essa variável aqui, e vou indicar o operador lógico AND, que seria e. Prontinho, esse é comercial, né? Agora eu vou especificar o seguinte, olha, se for verdadeiro, que não é, né? Eu quero mostrar na tela exatamente isso aqui, igual, exatamente a mesma coisa. Eu quero renderizar na minha tela exatamente isso aqui. Pronto? É verdadeiro? Não, então não vai renderizar nada, perfeito? Agora, por que que aparece e aqui não aparece? Porque aqui no ternário eu estou verificando. Se é falsa, apareça falsa. Renderize falsa, né? Aqui não, aqui só vai renderizar se é verdadeiro. Então se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, aí renderiza. Vai renderizar o que está no elemento, né? Se eu mudasse aqui para é verdadeiro, ele vai renderizar é verdadeiro, certo? E a partir do momento que isso aqui for falso, não renderiza mais nada na tela, perfeito? Então se eu colocar aqui, por exemplo, falso, o que vai acontecer? Nada. Então a aula sobre renderização condicional é essa, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar like, compartilhar o vídeo e de comentar, vai fortalecer demais. Forte abraço, até a próxima.